pessoas querem se emocionar. As pessoas gostam de ver histórias de amor. Por isso é que eu volto na palavra amor, assim. E o Chegadas passa pela parada da opinião. As pessoas conseguem ver que existe amor independente do time de futebol que ela torce. Independentemente do partido político que ela escolheu. Fica todo mundo igual ali na hora da despedida. Mala de viagem, despedida, o amor em diferentes formas, saudade, abraços, histórias de vida e muita emoção. O programa Chegadas e Partidas, que já conta com 10 temporadas exibidas no canal GNT, acaba de estrear na TV aberta como quadro do Fantástico. E pela primeira vez também vai trazer histórias da rodoviária, além daquelas colhidas em aeroportos. Sob comando da jornalista e apresentadora Astrid Fontenelle, entrevistada desse episódio, essa nova temporada segue acompanhando personagens das salas de embarque e desembarque do país. Eu sou Luara Calvenic e este é o podcast da semana. Conhecer as histórias que Astrid e sua equipe são capazes de encontrar ali na hora, na correria do embarque e desembarque, é algo que emociona não apenas quem assiste, mas a própria Astrid. Na conversa que você escuta a seguir, ela revela que é capaz de chorar na gravação, na primeira vez que o programa é exibido na TV e no reprise. Ela conta também como o programa é feito e fala das suas experiências pessoais de chegadas e partidas. Escuta esse nosso papo. Astrid, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada a você, Luara. E Astrid, você tem aí no seu currículo um programa, o Chegadas e Partidas, que devia, na minha opinião, ter ali um aviso de classificação indicativa que diz assim: esse faz chorar, pode ter certeza, né? Então minha primeira pergunta é essa, né? Qual é a receita para esse programa emocionar tanto? Cara, tantas histórias de mulheres, essa realmente são tantas, tá? Mulheres que me escrevem, mas tem uma em especial que falou pessoalmente, que médico, grávida, que médico mandou parar de assistir, porque não estava dando. Fortes emoções. E Ivete Sangalo, que tinha por hábito assistir uma edição que rolava no GNT na madrugada, falava que parou, comunicou que ia parar de assistir, porque estava grávida, e estava demais para ela, e porque ela acordava no dia seguinte com os olhos inchados de tanto chorar. E eu vou te falar, eu mesma não assisti essa reprise, porque apesar de já ter gravado a história, de ter visto na primeira exibição dela, existia uma reprise, eu lembro dela até hoje, era domingo, meia-noite. E aí eu chorava de noite e acordava na segunda com o olho inchado, até o dia que eu precisei para trabalhar. Aí eu falei, parei com essa reprise. Essa eu não vou assistir mais não. Então, se o efeito colateral dele é fazer a gente chorar, eu acho que a gente vai acertar na mosca, porque eu acho que o Brasil precisa se emocionar com histórias de amor. E eu falo muito isso, ó. Pois não diga que eu avisei, prepara o seu lencinho. Ele devia ter patrocínio dos lenços, aquele lencinho de papel, né? Podia ser um bom patrocinador. Esse vai ser focado em história de amor? Não, não necessariamente, mas tudo é o amor ali, né? Tudo é o amor entre mãe e filho, o amor entre avós e netinhos, entre os enamorados. São histórias, em geral, de família e aí também de amigos, aos quais você vê ali que, às vezes, essa temporada eu tenho percebido que tem muita relação de amizade entre mulheres, mas amizade mesmo, não é um relacionamento amoroso, é amizade, e o quanto aquela amizade vai fazer falta no dia da que tá ficando. Eu já gravei umas 2 ou 3 histórias assim, e também já gravei reencontro de amigas, né, do quanto fez falta. Então acho que a leitura que eu tenho é de que, ufa, finalmente chegamos num patamar onde mulher é amiga de mulher e valoriza demais essa amizade. Tem ali a família, tem o marido, tem o caso de uma que teve marido. A amiga que estava ficando, ela chegou, ela teve uma crise nervosa, a mulher começou a se tremer inteira. Eu catei de longe que isso estava acontecendo na hora do último abraço da despedida, voltei, me aproximei e falei, segura em mim. Ela ia cair. Aí
peguei a minha cadeirinha, porque eu tenho uma cadeirinha que eu levo para o aeroporto, né? Porque são muitas horas lá, né? Peguei minha cadeirinha, botei ela sentada e eu fiquei acudindo ela. Eu falei, que falta essa amiga vai te fazer. E Astrid, você se envolve muito, né? Eu lembro de um episódio que você acompanha um casal de missionários que viaja sem data para voltar, deixa uma filha, né? E aí, de repente, muda o take da câmera e você, de repente, tá com um bebê de meses no colo, que era ali de um outro familiar, sei lá. Eu lembro que eu ri nessa cena, porque eu falei, gente, queria que você falasse um pouco disso, né? Desse seu envolvimento com essas histórias. Você já disse aí que chora no reprise, né, pô? Na segunda, né? Na terceira, né? Eu choro fazendo, choro vendo e choro na reprise. E se bobear, botar alguns aqui agora antigos para eu ver, eu vou chorar de novo. Cara, para te responder isso, eu vou te contar a história do Chegadas e Partidas. Chegadas e Partidas é um projeto holandês, de um ser humano da Holanda, que estava no aeroporto, esperando a mãe dele, e começou a ver ali que tinha, isso aqui dá um programa de televisão. E assim ele fez, se tornou um programa muito bem sucedido na Europa. Quando a gente começou a fazer ele aqui no Brasil, ele já era exibido em 10 países do mundo, e lá ele se chama Hello, Goodbye. E aí, quando esse programa apareceu lá no GNT, que ficou vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, e uma hora resolveu que iria e me chamaram para fazer. E mandaram 2 para eu assistir, um holandês e um alemão. Quando eu assisti, cara, eu chorava. 2 coisas me impressionaram muito, né? A história bem contada e tal, e eu chorando, como aquilo era forte, e como que aqueles 2 apresentadores, um era um homem, outro era uma mulher, muito bem vestidos, de trench coat, muito provavelmente Burberry, não choravam, não se emocionavam, ficavam vendo ali, sabe? Pá! Falava, meu Jesus. Voltei e falei, não vou conseguir, eu vou chorar. E aí a diretora no canal na época, Letícia Morrana, falou, a gente te chamou exatamente por causa disso, porque a gente sabe que você vai chorar, porque a gente não quer fazer o Hello, Goodbye, a gente quer fazer um programa brasileiro, que vai ter um nome brasileiro e uma apresentadora que se emocione, porque não é possível não se emocionar. E aí ele ganha o nome de Chegadas e Partidas e ganha e me ganha e eu ganho ele, porque também foi um presente para mim como profissional. Primeiro, porque, bom, enfim, que eu ia me envolver, eu sei. Eu posso te dar 1000 explicações por causa disso, né? Porque eu sou assim, porque eu me emociono, porque eu vejo as pessoas, porque eu sou ariana, porque eu sou filha de Oxum, porque eu tenho empatia pela história do outro, porque eu presto atenção na história dos outros. Sempre prestei durante uma vida. E aí eu chego ali e me deparo com essas vidas reais pertinho de mim, e não mais só na tela da TV, né? Não é no cinema, não é no teatro. A única coisa que eu faço é o que eu estou sentindo, é abraçar, é enxugar uma lágrima, é dar um beijo, é falar uma palavra de conforto, é pegar uma criança para brincar, é fazer uma brincadeira também, é transformar aquilo numa coisa divertida, porque eu também sou divertida, porque eu também sou sarcástica, porque eu também, na minha vida pessoal, às vezes eu estou chorando e faço uma piada. E fazer isso. E deu muito certo aqui no Brasil. Ele deu super certo. Esse programa, logo na largada, ele ganhou o prêmio APCA de melhor programa da televisão brasileira, concorrendo com programas da televisão aberta, que não é comum a crítica reconhecer e botar no mesmo patamar programas da televisão fechada junto com a televisão aberta. E agora, né? E é definitivamente um programa de sucesso, né? Porque são 10 temporadas e agora estreia no horário nobre, né? Então, história de vida é realmente algo que dá audiência, as pessoas querem saber, né? Tem podcast, tem programa de TV como o seu. Qual é o efeito, na sua opinião, da gente ouvir a história da vida do outro? Você sabe que no momento que ele teve lá na trajetória dele dentro do GNT, era muito comum a gente receber retorno na rede social falando, esse programa tinha que ir para TV aberta, esse programa tem que ir para TV aberta, esse programa tem que ir para TV aberta. Eu nunca perguntei por quê para essas pessoas, mas eu acho que é isso, as pessoas querem se emocionar, as pessoas gostam de ver histórias de amor, por isso é que eu volto na palavra amor, assim, porque eu acho que o que falta é o amor.
tenho falado muito, há muitos anos, eu só escrevo amor em caixa alta. Eu acho que falta é amor, que é empatia, é se emocionar com a história do outro, é respeitar a opinião do outro. E o Chegadas passa pela parada da opinião. As pessoas conseguem ver que existe amor independente do time de futebol que ela torce, independentemente do partido político que ela escolheu para estar próxima, né? Independentemente da cor dela, do dinheiro dela. Fica todo mundo igual ali na hora da despedida. É sensacional isso daí. Você consegue perceber algumas histórias diferentes das outras, às vezes por causa da grana, por causa da mala que a pessoa está carregando, o casaco que ela tá, né? E a mochilinha do outro. Mas é igual, o sentimento é igual, o amor é igual, aquele instante ali, né? Porque é rápido a parada, né? O transbordamento acontece sempre a uma última gota, né? Porque às vezes a pessoa tá ali com a sua galera esperando alguém, né? Tem bola de gás, cartaz, mas e conta a história para mim, mas quando há o abraço, o beijo, o amor explode. E isso é visível na televisão. Então é por isso que as pessoas gostam. E aí eu vou falar dessa experiência, falar de amor e de você e seu filho, né? Porque esse ano ele viajou para o intercâmbio, né? E mais do que uma viagem que ele está fazendo, eu imagino que isso tenha a ver com uma fase de conquista de independência dele, né? Então eu te pergunto, como foi essa despedida e essa entrada numa nova fase, com esse amor todo que a gente sente pelos filhos e com essa sua experiência em chegadas e despedidas? O Gabriel foi muito importante para mim em dois momentos dos chegadas e partidas. No primeiro momento, eu lá no início da trajetória dos chegadas, eu tive lupus. Bem no final do ano, fiquei muito mal e ele ficou na Bahia. Porque eu estava na Bahia, vim para gravar um negócio, era férias de verão, vim para gravar um negócio em São Paulo, aproveitei, estava muito inchada, minha mão não fechava para pegar num volante assim de um carro, eu não conseguia mais, eu já estava sentindo mal há um ano, passando mal. E as pessoas falavam, tá com dor nas costas porque fica muito tempo em pé no aeroporto, que anda muito no aeroporto. E era o lúpus comendo meu rim. E aí eu fico 15 dias internada no Einstein. E o Gabriel lá, com a babá. Porque o meu marido veio para ficar comigo. Foi um caos na nossa vida. E aí, na hora do Gabriel voltar, eu não podia mais ir buscar. Na hora do Gabriel voltar, ele ia voltar com uma amiga minha e com a babá dele, que era a pessoa que ficou com ele, as pessoas que ficaram com ele tomando conta dele para mim. Ele tinha 2 anos. E aí a gente não estava gravando, a gente só ia começar a gravar meses depois. Aí eu virei para a diretora do GNT à época, Mariana Keller, falei, Mari, eu preciso ir buscar o Gabriel gravando. A gente precisa, vai ser incrível isso, porque sou eu vivendo o que as pessoas vivem. Óbvio que a gente não vai fazer num padrão de apelativo, sensacionalista, não vamos fazer. Não vamos fazer. A gente só vai viver essa minha angústia da espera, que vai ser uma angústia, óbvio, e o encontro dele comigo. E a gente fez. E a criança vira. No ar, o que foi pro ar era isso. Eu, andando pro outro lado do aeroporto, falando, pô, eu nunca pensei que fosse tão aflitivo assim. E é ele, não é ele. Eu procurando as imagens, sou eu, né? É ele, não é ele. É ele. Aí quando ele chega, a cena, a minha amiga e a babá dele não sabiam que ia ter uma gravação ali. Não avisei para ninguém, para elas. Ele, então, menos ainda, né? Então a cena que sem querer elas fizeram, era um carrinho com uma pilha de mala, ele sentadinho em cima, uma empurrando, a outra do lado. Olha a mamãe! Aí ele chega, olha aquela câmera, aquele microfone, olha, o que é isso? Eu falei, é o trabalho da mamãe. Aí ele fica olhando, a mamãe estava morrendo de saudade, Bibi. Abraço ele assustado com aquela cena lá, abraço, me controlo muito, né, para não chorar, abraço, a mamãe estava morrendo de saudade, e vou andando e coloco ele no chão. Quando eu coloco ele no chão, que as câmeras ficaram para trás, mas eu ainda estava de microfone, ele fala assim, eu te amo, mamãe. Ele lá embaixo, né, e eu caio em cima. Aí eu abaixo, viro para ele e falo assim, Gabriel,
tem certas coisas que a gente tem que dizer olhando no olho da pessoa. A mamãe também te ama. E nunca mais eu deixei de falar todas as noites para ele, mamãe te ama. E ele fala, eu te amo também. Todas as noites. Mesmo aquelas, eu vou chorar, que eu chego de madrugada do Saia Justa. Quarta-feira à noite é um clássico, né? Saia Justa vai ao ar às 10h15 da noite, eu chego em casa meia-noite e tal, né? Eu passo na porta do quarto dele e falo, eu te amo, Gabriel. Eu não entro, ele tem um sono perigoso, eu diria que às vezes ele acorda, às vezes não. E eu falo isso pra ele, falei, mesmo que eu esteja viajando, você esteja viajando, todas as noites na hora de dormir, eu vou falar, eu te amo, Gabriel. E aí depois, durante as gravações, o Gabriel foi ficando conhecido das pessoas. Era como uma mãe virar para mim e falar: você vai viver isso ainda. Você vai viver isso ainda. As mães lá na hora da despedida dos seus filhos, para os intercâmbios, rogando, entre aspas, né, essa praga para mim, né? Você ainda vai viver isso. Eu falo assim, eu vivo para isso, inclusive. Louca para esse momento chegar, né? Porque graças a Deus eu tenho a oportunidade financeira, né, de fazer, e graças a Deus ele quer fazer, porque o que eu digo é que também não é só uma questão de dinheiro, é questão também de coragem, né? E por isso é tão emocionante. E aí eu descobri que aquele choro não tem tanto a ver com, aliás, no meu caso não teve nada a ver, com a tristeza de eu ficar sozinha. Muita gente falava assim, você é tão apegada a ele, e agora? Que é o que elas veem nas redes sociais, né? O choro daquele momento é o da conquista, sabe? Consegui, meu filho está indo para uma coisa que eu queria muito que ele fizesse, que é se entregar para o mundo, é não ter medo, é ir com tudo, com firmeza, porque sabe também que qualquer coisa eu tô aqui, né? Se der ruim, estou aqui também para colher. Mas eu sabia que não ia dar ruim. Então foi maravilhoso. E como eu sabia que eu ia chorar, que ia ser incrível, que ia ser um momento da vida dele marcante para ele também, eu fui gravando, como se fosse um Chegadas e Partidas. Só não fui com a equipe completa, né? Porque era eu que estava bancando. Mas levei o cara que produz vídeo publicitário para mim, sabe? Que é uma pessoa só, sem aquele aparato de luz, microfone, que eu achei que não era o caso também. Mas a equipe técnica que gravava comigo os Chegadas e Partidas, quando soube que eu estava lá, porque eu mandei para eles, né, uma foto, por que não me chamou? Todo mundo queria ter ido para fazer a despedida do Gabriel. Então foi essa chegada dele, né, depois de 15 dias longe, e essa partida aí na adolescência para o intercâmbio. Sim, então foi essa chegada da Bahia, porque o Gabriel teve outra chegada na minha vida, triunfante, que ele é meu filho do coração, ele foi adotado com 40 dias, então foi uma chegada em tanto. Mas dentro do projeto Chegadas e Partidas do programa, a chegada dele com 2 anos de idade, quando eu estava com lúpus doente, foi muito, muito, muito marcante, assim, para a história do Chegadas e Partidas. E a despedida dele, como adolescente indo para o intercâmbio e a mãe lá chorando. E essa chegada que você diz aí, maravilhosa, a primeira vez que vocês se viram, né? Que chegada é essa maravilhosa, né? A primeira vez que a gente se viu foi uma chegada e tanto, porque foi o meu parto tal e qual o de tantas outras mulheres. Acontece que eu estava com um vestido vermelho de folha verde. Eu olhei para aqui, que você me viu olhando para o lado, porque eu tenho a foto desse instante. Ele estava dentro de uma sala do juizado, a sala estava fechada, eu só ouvi o choro do bebê. Quando abriu a porta, ele estava no colo do juiz, eu fui para cima do juiz e falei, meu filho! E arranquei ele da mão do juiz e todo mundo, calma, calma, porque não era seu filho ainda, né? E ele instantaneamente parou de chorar. E eu acho que é assim que os partos acontecem, né? Sai, tá chorando, e aí vai pro colo da mãe e se aquieta. Aí quem chora é a gente, né? Total. E Astrid, a gente está aí falando de chegadas e me fez lembrar de um episódio do programa muito triste de uma família que estava esperando um homem que morava há anos fora e de repente ele chega com 2 filhos pequenos, sem a companheira que havia morrido, e vocês pegaram essa notícia sendo dada ali na hora, né? Queria que você falasse um pouco desse poder transformador, desses 2 lugares que estão no título do programa, né? As chegadas e as partidas.
A gente está falando sempre assim daquele instante, né? Eu lembro dessa história aí. Era uma família bonita, toda bem formada aqui no Brasil. Tinham outras pessoas esperando. Acho que tinha um irmão do cara. Era uma família grande, cunhadas. Tinha uma recepção boa para ele. E eu lembro que a gente era uma avó. Como ele é feito, Chegadas e Partidas? A gente tem produtor que fica andando ali naquele aeroporto e perguntando: tá esperando quem? Muito provavelmente essa senhora respondeu que estava esperando o filho, que estava vindo com os 2 netos de tal lugar que não via há tanto tempo, que era um tempo bom. E foi na conversa com ela que eu descobri, então o produtor só sabia isso, e a gente foi. E foi na conversa com ela que eu descobri que ele estava vindo com os filhos, porque a mulher, mãe das crianças, mulher dele, e as crianças eram pequenas, tinham um bem pequeno e um maiorzinho, que eu lembre, assim. É muita história. São muitas, muitas, muitas histórias. Muitos anos contando essas histórias. Mas algumas realmente marcam. Assim, eu tô vendo ele chegando. E que a mulher morreu. E ele estava vindo buscar socorro, começar uma nova vida. E tinha sido uma coisa, uma fatalidade, uma doença daquelas que leva muito rápido o cara. E ele tinha essa rede de apoio aqui. E aí, de novo, o tal do instante que alguma emoção acontece, que foi ele vindo, eu fico toda arrepiada só de lembrar, ele vindo e o olhar que ele cruzou com aquela mãe e um leve suspiro que você quase não vê na tela, mas que estava implícito ali, chegou em terra firme. Uma nova vida estava começando para ele e para aquelas crianças que tinham um pouco, eu lembro que era realmente acho que era bebê, pouquíssima compreensão do que estava acontecendo e uma tragédia, né? A gente contou algumas tragédias na história do Chegadas e Partidas. E eu sempre observo isso, assim, quando eu converso com jornalistas e tal, é sobre um breve instante, que é isso que pega as pessoas. As pessoas falam muito da minha performance, como, né, porque eu fico ouvindo, né? Fico ouvindo ali aquela história, aí ouvindo não aguento, aí choro, aí vou lá, dou um abraço, senti tanta falta desses abraços na pandemia, assim, de tipo, hoje a coisa que eu mais penso quando vejo essas imagens aí da guerra acontecendo, porra, a única coisa que eu penso que é recorrente assim na minha mente, ai meu Deus, eu quero dar um abraço nessa menina, ai eu quero dar um abraço nessa criança, ai eu quero pegar essa criança no colo, quero dar um abraço. Eu tenho essa parada com abraço, assim, eu acho que o abraço fala muito mais do que... E às vezes eu comento até no ar, assim, quando a pessoa me dá um abraço, eu falo, nossa, que abraço bom, que abraço forte, as pessoas são sinceras comigo, me abraçam de verdade também, porque no final das contas eu acabo fazendo parte de um momento muito importante da vida deles, né? E eu apurei aqui com os colegas jornalistas e eu acho que é bom a gente contar, né, que o Chegadas e Partidas, ele é feito ali na hora, né? Vocês acham os personagens no dia da gravação, ali na boca do gol, né? Queria que você me falasse só um pouquinho desse processo. É uma curiosidade enorme que as pessoas têm e muitos colegas jornalistas descreem. Mas ele é assim. A gente chega naquele aeroporto e parte. Vamos para onde? Embarque ou desembarque? Começa aí o primeiro feeling da parada. Claro que tem uma matemática do. Também as pessoas perguntam muito por que só Guarulhos? Uma questão de matemática. Guarulhos recebe 3 milhões de passageiros mês. Eu falei passageiros. Multiplica isso pelo um número X que vai dar milhões de pessoas que andam por ali. Te falei, tem família que vai lá com 14 para buscar o outro, né? A média fica boa, né? A média sempre vai ser boa. E aí, claro que tem horário, esse horário tem mais desembarque, esse horário tem mais chegada. Mas não só ali na boca da chegada tem história. A gente já achou história que a pessoa estava escondida no Terminal 1, deserto, e ela ia embarcar no 3, né? Mas ela estava escondida, como eu disse, fugindo de um marido abusador num grau altíssimo. Então a gente já achou essa história com produtores andando. Vai andando. E estamos ali naqueles grupos. Algumas coisas nos chamam a atenção.
um cartaz na hora da chegada, né? Um cartaz, um balão, não sei o quê. Às vezes, com a experiência, hoje em dia, com a experiência minha pessoal, não é a de estar no aeroporto, não. Um homem com uma flor, assim, escondido lá para trás. Já aconteceu. Eu falo, não tinha traço de roupa, nem de nada, nada. Era apenas aquela flor, uma única flor no braço de trás. Aquele cara ali é gay, vai lá, aquela história é boa. Esse cara pediu o companheiro dele que ia chegar em casamento ali no aeroporto. Gostou tanto de mim, porque o projeto era pedir em casamento numa viagem que eles iam fazer aqui para Ubatuba, lembro disso até hoje. E a aliança tá aí? Tá aí. Ah, pelo amor de Deus! Aí o cara, tá bom. Aí pede o cara em noivado ali na nossa cara. Já teve gente que ia também fazer a revelação do chá de bebê mais tarde, mas estava ali na bolsa, fez ali na cara. Tudo andando e perguntando, um por um, quem você está esperando? Ou estão se despedindo de quem? Quem é que vai viajar? Tananã. Aí um produtor começa a conversar, não se estende muito na pergunta, na conversa, o produtor ou a produtora, não se estende muito na conversa, porque eu falo o seguinte, não se estenda, me traz só a manchete, né? Mãe se despede do filho que está indo para Dubai porque se converteu ao islamismo. Não conto mais nada. Porque eu acho que as pessoas não têm o hábito de contar duas vezes, se for contar, sabe? A história para mim. Vai achar que eu já sei o que contou para a produtora. E não, eu prefiro não saber. Também para eu ter a curiosidade e a naturalidade de fazer aquela entrevista sem preparo nenhum. Só assim, como uma moça curiosa que estava ali no aeroporto puxando conversa. E aí você vai lá com o tema e segue a conversa, e aí que a emoção vem, né? E que a magia acontece. Ô Astrid, você percebe algum tipo de vergonha de se emocionar? Seja por questões culturais, por gênero, ou ali na hora da despedida todo mundo desaba e é isso aí? Não, obviamente, acho que você seria capaz de adivinhar quem é que tenta segurar as emoções por vergonha, por questão de gênero. Os homens, meus amores. E eu brinco com isso. Tá difícil? Essa semana mesmo. Tá difícil. Homem não chora? Aí a lágrima pulou, né? O cara falou, não, chora, claro que chora. Né? Porque também alguns já estão mais amaciados pela paternidade. Eu acho que é uma conquista recente aí desse nosso tempo, né? De tantas revisões aí que a gente anda fazendo. Uma delas é essa: o homem se emociona, o homem pode exercer a sua paternidade, deve exercer a sua paternidade em sua plenitude. Então a gente tem visto vários pais chorando aí, vários, tanto Ótimo. na chegada quanto na despedida. Ótimo, obrigada pelo papo, Astrid. Obrigada a você, beijo! Se você gostou desse podcast, eu te convido a ouvir os episódios anteriores. A gente já falou com muita gente legal, como a chefe Helena Rizzo, sobre ter uma imagem pública depois que ela entrou no MasterChef, a poeta Bruna Beber, sobre o momento da poesia no Brasil, e o escritor José Bertolucci, autor de O Que é Meu, lançado pela Fósforo, sobre o seu processo de escrita. No site da Gama e nas principais plataformas de áudio do país, como o Spotify, o Deezer, o Apple Podcast e outros, você pode ouvir o podcast da semana. Eu sou Luara Calvenic e este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. Até semana que vem.